perguntar para Minhoca como é que foi a repercussão da entrevista de Robson de Castro na entrevista na imprensa do Ceará. Como é que foi? O assunto do dia aqui no futebol cearense foi a coletiva do presidente Robson de Castro com o chefe do departamento médico. Assim, vamos lá, né? Só para explicar o contexto, mas eu acredito que alguns já estão sabendo. O Ceará perdeu, jogando muito mal para o Red Bull Bragantino no sábado, e logo após o jogo teve uma festa que acontece todo ano, né? Safadão e vários convidados, estava Leonardo, acho que Léo Santana, enfim. Eu sei que a festa foi terminar, acho que perto de 9 horas da manhã do domingo. Eu tive amigos lá postando 8h30 da manhã, ainda na festa. E aí alguns jogadores do Ceará foram para essa festa, né? Após a derrota. E aí gerou-se uma discussão na manhã de hoje, né? Sobre essa questão de tipo, o jogador no tempo livre faz o que quer, e aí, mas o time perdeu, não era para ter saído e tudo mais. E aí, tanto é que eu debati hoje lá no Footcast, tava eu, Graziani e Lucas Mota, e aí a gente até falou, né? Realmente o jogador faz o que ele quiser, mas ele precisa entender o contexto que ele está inserido, né? Depois de você perder um jogo do lado onde você tinha acabado de perder, você vai para uma festa, e aí vídeos ali, você comemorando e tudo mais, e lembrando, né, era um dos principais nomes do elenco, que no caso era o Vina, mas estava lá Yuri Castilho, enfim, outros jogadores também estavam lá, e aí gerou toda essa questão a ponto do presidente vir a público hoje falar sobre essa situação, dizer que realmente não era nada errado em termos jurídicos, mas era algo imoral, ou seja, era uma vergonha para qualquer pessoa ligada ao Ceará hoje, que faz o Clube Ceará, tá depois de um jogo desse comemorando ali, enfim, numa festa, sem entender o contexto que tinha acontecido horas antes na Arena Castelão, quando a equipe tinha perdido. E aí ele falou sobre essa situação, mas o que eu achei assim um pouco mais ruim, né? Assim, eu acho que ele via a público para falar dessa situação, ok. O que eu não gostei muito da coletiva do Robson foi a maneira como ele expôs algumas coisas na questão do departamento médico, né? Ficou uma coisa muito, muito, muito mal feita, porque basicamente ficou ele perguntando e o médico respondendo, como se assim, a ideia que passou, na minha opinião, assim, cada um tem a sua, a ideia que passou é como se ele estivesse mostrando para todo mundo, tá vendo? Estou cobrando aqui, estou dando satisfação a vocês o quanto eu cobro do departamento médico para saber o que está acontecendo. E a gente foi descobrindo coisas absurdas, por exemplo. Então, assim, a coisa mais absurda que eu achei durante a coletiva foi ele, por exemplo, tirar uma piada que é algo que vem da torcida. E eu acho que ele, como a imagem principal do clube, ele não deveria ter feito esse tipo de piada, que foi totalmente sem graça, muito sem graça, que ele falar. Ele vira pro médico, aliás, ele fala até o nome do médico errado, ele chama primeiramente de Gustavo, depois até não, corrige de André, e aí depois ele pergunta, quando é que o Buiu vai sair da caverna do dragão? Aí é que eu acho que foi um erro grosseiro dele como presidente. Porque isso é uma piada do torcedor e ele mesmo tem que valorizar o departamento médico no qual ele é responsável também. Então, eu acho que foi bem deselegante, assim. O Robson, ele usa muito da ironia nos momentos mais complicados, e eu acho péssimo isso para a imagem dele. Então, a imagem dele, que já está muito arranhada com o torcedor, não melhorou nada com essa coletiva, mas ao menos ficamos sabendo do prazo de muitos jogadores que estão lesionados e que foi feita uma cobrança pesada, e aí não só por parte do presidente, mas do próprio elenco, que eu acho que foi o ponto mais importante. O próprio elenco também, daqueles jogadores que não estavam, cobrou também esses atletas que não perceberam, né? Acho que até algumas semanas atrás teve o caso do Jael também, eu até cheguei a falar isso na semana passada, lá no Footcast também, que o Jael, no meio do jogo da Tombense, e aí no intervalo do jogo ele posta que está assistindo os playoffs da NBA. Tudo bem, cara, ele pode fazer o que ele quiser, mas a partir do momento que ele gasta o tempo dele na hora do jogo do Ceará para postar que está vendo NBA, ele pode estar assistindo o jogo do Ceará, mas ele postou que está assistindo NBA, entendeu? Então é o contexto que ficou aí muito debatido esse dia de hoje, né, sobre essa questão e a fala do presidente para dizer que foi cobrado e que os jogadores, obviamente, amanhã vão ter que apresentar um ótimo futebol, porque as duas derrotas em casa, o torcedor bem satisfeito, e aí vai juntando as eliminações que aconteceram essa temporada, Cearense, Copa do Nordeste, e aí a gente vai ver amanhã, né? O time vai precisar dar uma resposta muito boa, porque o torcedor está bem irritado com a derrota do sábado. Minhoca, eu sei Apesar de que é um que jogo quem falou não foi perfeito, né, para você, quem isso, falou né? foi Robson de Castro, mas eu acho
importante só registrar a minha opinião aqui, que não vejo nada de imoral nessa saída dos caras lá. Eu vejo de pouca inteligência no trato na relação com a torcida, pouco jogo de cintura, pouca malandragem, talvez até, né? Porque, assim... Os caras não quiseram perder a chance, né? Tipo, a festa é muito grande, uma Isso. festa que não tem e aí é o que eu tô dizendo. Faltou essa inteligência de falar, velho, se eu perder esse jogo, a gente não vai. Infelizmente, vou ter que perder. Exatamente. Infelizmente, aqui, eu só consigo ir para esse jogo se as coisas estiverem legais. Mas não é porque é imoral. É pela relação com o torcedor. Porque no futebol é aquele negócio. Ninguém tem a menor dúvida que Neymar é um cara que curte a vida. Ninguém. Ninguém tem a menor dúvida que Ronaldinho Gaúcho curtiu muito a vida dele, como jogador ainda. Até abreviou sua carreira por conta disso, mas ninguém tem a menor dúvida que o cara curtiu muito as coisas boas que as grandes capitais que ele jogou tinham a oferecer, assim como o Ronaldo Fenômeno. As críticas vêm, a galera começa a colar, tipo, tá jogando mal porque tá na barca, tá não sei o quê. Quando o desempenho baixa. Vai depender muito do contexto, disso que eu tô querendo dizer. Não tem nada de imoral. Você pode ir para onde tu quiser. Não, mas vai fazer o que você quiser. Você sabe, você é adulto. Mas, Celso, mas vamos lá. Eu acho que a gente precisa sempre explicar o contexto. E aí eu vou pegar vamos pegar aqui o Náutico, vai. Se o Náutico ele cai numa fase precoce de Campeonato Cearense, se não avança para as quartas de final da Copa do Nordeste, aí começa mal a Série A, perdendo 2 jogos em casa, o time não tá bem, a torcida tá com raiva, entendeu? O presidente já vem errando há muito tempo. Cara, depois que o time perde esse jogo, esses caras vão pro lado do aflitos e vão comemorar. Eles estão no direito deles. Mas aí é onde entra o contexto da situação. Eles não foram comemorar, né? Uma coisa. Comemorar. Eles foram se divertir. Por exemplo, eu até vi lá no pessoal do Bora Pro Racha, o Klaus Catunda chegou a falar para mim, eu falo que eu concordei bastante. Ele falou o seguinte: se o jogo é na quinta-feira, já ia pegar mal de toda forma. Mas se o jogo é na quinta, vá lá. Até dá para meio que se aceitar. Mas o Ceará vai jogar amanhã, cara, terça-feira. Para que o cara vai sair no sábado? O jogo foi sábado, vai ter um jogo na terça. O cara vai para uma festa, sabe? O cara podia nem ter bebido. É o contexto, você entender. Pô, os times já foi eliminado precocemente em 2 competições. O torcedor já tá no limite. O torcedor, todo jogo em casa, o torcedor tá vaiando, cara. O torcedor tá com raiva. E aí é entender. Pô, você tá numa situação onde todo mundo tá puto. Você vai fazer uma gracinha? Não faça. Você vai levar um tapa, entendeu? Então é entender o contexto. Dá para o cara fazer o que ele quiser, e aí até acho que foi o Léo que falou isso também em outra live lá do canal Cash. Quando o Vina casou e bebeu pra caramba, ninguém falou nada, pô. O cara tava de férias. Agora, no contexto de agora, não. Não, óbvio que não. O Vina, mesmo sendo o principal jogador, o cara... Hoje eu vi muita gente falando, o Vina para ser ídolo falta muito. E o Vina já fez demais em campo. Mas esse comportamento do que ele acabou acontecendo nesse sábado já minou para boa parte da torcida essa idolatria que muita gente já imaginava que ele estava se colocando no hall do Ceará. Então, dá para se entender, entendeu? Eu acho que a palavra da imoralidade, ela é mais por isso, pelo momento, porque também mas tem... não é moral, pô. Não tem a ver com moral isso, pô. Eu acho que é burrice. Bom senso, talvez, não é moral. Moral e moral é outra questão, pô. Eu acho que tem a questão do comportamento, Celso. E aí eu acho que a moralidade ela entra, porque tipo assim, pô, moralmente você tem que se resguardar nesse momento e não se expor para uma situação que você está em baixa, com geral, né? Em termos geral. Então acho que pode ser considerado como imoral. Não estou nem dizendo que é imoral, até porque a palavra, quando eu falei isso, veio mais do presidente, né? Que ele disse que moralmente isso não deveria ser aceito. Então, se não é aceito, então é algo imoral. E eu acho que se cabe esse tipo de afirmação. Dá para aceitar. Eu não consigo dizer se é imoral ou não. Mas eu entendo perfeitamente o torcedor. E dessa leitura. Acho que você está fazendo a leitura bem equivocada do que ele quis falar. E acho que não tem a ver com moral. Não acho mesmo que tem a ver com moral. Acho que tem mais a ver com bom senso. Mas, Fred, eu vi que você estava falando também. Não, eu acho que foi burrice dos jogadores. Para mim, a palavra que define é burrice.
imagino Pode ser também. que eles tenham ido para o jogo trincados para pelo menos arrumar um empate, para liberar ainda à noite, né? Mas Se tivesse vencido, tava comemorando, tava pô. ninguém nem Gol do aí. Claro, time. Tava ninguém nem aí. torcedor não ia Tava falar um ninguém nem A. aí. É, Mas na hora que perde, não é inteligente, isso, se expor isso, dessa forma. isso. Não é inteligente Vina, não é inteligente nenhum outro jogador. Ele tem o direito de se expor, tem o direito de ir, tem. Ninguém tá. Nem aí, meu irmão, ninguém pode falar nada. O cara tem o direito de se divertir. Acabou o jogo, de noite, só, porra, vai se apresentar que horas no domingo? Se chegar em condição de treinar, não chegar bêbado, não chegar com noite mal dormida, enfim, se o cara chegou em casa de madrugada e dormiu de manhã e só se reapresentou de noite, ou mais ainda, se só se reapresentaria na segunda-feira, o cara tem o direito de se divertir. Agora, é inteligente para a imagem dele Isso. fazer isso? Não é. Não é Não é. inteligente para a imagem dele. Vai ter um Como o custo. Minhoca falou, a Vina não é ídolo do Ceará. Não é ídolo porque falta dentro de campo alguns elementos para ser ídolo. Não sei se exatamente porque ele vai para uma festa depois que o time perde. Sinceramente, eu não sei. E os grandes ídolos também dificilmente são feitos no momento em que o outro clube consegue feitos maiores que os seus. Né? Porque também é outra coisa que, porra, ano passado a gente falando assim, parecia que era um crime que a gente estava falando, né? Que a crise do Ceará tinha Tinha a ver com o relacionamento com a momento boa do fase do Fortaleza. Fortaleza. Né? Eu não consigo entender como não tinha. E essas mesmas pessoas às vezes vinham no comentário e diziam, quando a gente fala de clássico, não, a rivalidade aqui é muito grande, vocês não conhecem a rivalidade aqui. Porra, a rivalidade é tão grande, ela não interfere no outro. Tem até um contrassenso. Mas nesse caso eu acho isso, sabe? Eu acho assim, muita burrice dos jogadores, porque o jogo de amanhã é facílimo. O jogo de amanhã é muito fácil. Então, a tendência de hoje, né, na verdade, já virou até o dia, mas se torna um jogo, né, Fred? Que assim, um eles jogo deixaram o facílimo, jogo mas muito é um mais jogo em quente. que o torcedor já vai com raiva. O já torcedor vai com começa raiva. Então, assim, apitou, o jogo já tá com raiva. e lembra aquilo que eu falei, né? Assim, importância de gols, né? Importância de ter essa vantagem dos gols. Isso é muito importante, né? Pro Ceará, muito importante. Muito importante. É aquilo que a gente debateu no programa passado, né? Que o Ceará ele pode tentar construir a chance da derrota, né? Poder perder na última rodada a partir do que ele faça aí nesses jogos contra dois times muito fracos. Mas é isso, né? Eleva a pressão agora. Tem rodada do Brasileiro no final de semana, tem. Né? E o time. Aí, do mesmo jeito, a campeã do Ceará, que ela começa com a vitória completamente fora da curva, né? E depois vem com derrotas em casa. A campanha do Ceará, ela. A crise poderia ser maior se não tivesse do outro lado o 003, né? Que realmente é preocupante, porque o Fortaleza sempre deixa a impressão de que, porra, foi ali na Copa do Nordeste, patinou, jogou mais ou menos, ganhou. No estadual, ganhou. Tá? Na Libertadores, saiu com 2 derrotas, já ganhou o jogo, já tá vivo, vai que ganha do River quinta. Né? Já jogou super bem contra o Corinthians. Assistiu o jogo, jogou bem o Fortaleza. Tá? E aí daqui a pouco o Fortaleza tem 6 pontos, o Ceará tem 4. O Ceará que aí entra toda a lista que Minhoca deu, né? Mal no Cearense, mal na Copa do Nordeste. Aí as coisas vão se somando e você pode ter uma crise maior. E aí, essa saída lá na frente vai ser cobrada de novo. Por isso que eu acho que o jogador tem que ser menos burro. Eu acho que é burrice, velho. Infelizmente, eu queria pra caralho ir pra Safadão, mas esse ano não vai dar. Tá? Não, quando eu tiver de férias, eu pego o avião, vou ver ele em São Paulo, vou ver ele em Porto Alegre. O cara tem dinheiro para ver Safadão onde ele quiser. Tá? E convenhamos, Safadão não é uma raridade se tocar no Nordeste, né? Não. No Ceará. É porque muito menos. eu acho que tirando o Fortal. Eu assim, sei que é uma super festa, eu tô o Garota ligado. VIP é como se fosse a festa, enfim, uma das É uma maiores super aqui do estado. festa. Mas da festa que você precisa de algo além do ingresso para poder ir, né? Obviamente. Tem que ir com ingresso e 3 pontos. Tem que ir, pô. Infelizmente, mas, o cara tem que assim, ir. E isso eu acho que um pouco ressoa, às vezes, quando a gente tem essa discordância,
também do pouco de cada realidade de cada localidade, entendeu? De cada realidade, como o Fred mencionou, até mesmo naquela live depois do título da Copa do Nordeste, da questão do Marcelo Paes com a bandeira da torcida. De fato, são realidades diferentes, por um lado, em determinada localidade. E é por isso que dá para, por exemplo, isso foi uma matéria do Minhoca, Povo. posso fazer só um parênteses? Vou falar um parênteses muito rápido mesmo. Eu não vou nem entrar naquela discussão que a gente falou, que as realidades são diferentes. Mas desde aquele dia, uma coisa que eu esqueci de falar. A relação da torcida em Fortaleza pode ser diferente. Mas eu nunca vi um organizado dessas grandes que vieram aqui no Recife serem diferentes aqui. Tipo, a Ceará Amor, a TUF, a Bamor. Tipo, elas no Recife, elas não têm os seus requisitos de violência, tá ligado? Se pode até não acontecer nada em Fortaleza, mas assim, quando falou assim, que a relação que a gente que ali meio que se tentou naquele dia, sabe, até para não virar uma outra pauta, você falou assim, as torcidas de Pernambuco são extremamente violentas. A gente fala, mas eu não consegui muito comprar essa versão de que as outras não são. Tá entendendo? Assim como se fosse, não é porque aqui é diferente, ter essa relação mais próxima, porque aqui não é violenta como é a jovem. Eu não vejo tanta diferença, não. Certo? Assim, Não, quando eu disse não foi em relação às torcidas. Quando o Fred falou isso lá naquela live, é que um presidente de clube pegar uma bandeira, isso nunca em Pernambuco aconteceria. A diferença mas alguns justificaram, é porque como se a violência fosse menor, e é por isso que a relação existe. Não, eu não falei disso, não. Eu falei só... Acontece aqui. Mas acontece sob uma enxurrada de críticas. Minhoca, uma coisa assim, nem sei hoje se ainda existe, mas durante muitos anos, e não estou falando 10 anos atrás, não, pouco tempo atrás, existe um pacto em Pernambuco que não se publica imagem de organizada, pô. Gol, festa, não tem isso. O estádio estava lotado, nunca a imagem da organizada. Nunca. Não se fotografa organizada, para não estimular esses... Então, era só esse ponto mesmo, tá? Só para dizer assim, que naquele dia, eu disse, pô, e até o que o Minhoca tá falando, não era exatamente Minhoca não, tá? Era a relação de alguns torcedores do Ceará, do futebol cearense, melhor dizendo, do Ceará e de Fortaleza, no chat, eles já estão falando, ó, aqui tem processo de violência? Sim. Eu disse, é óbvio que tem, porque não faz sentido que essas torcidas só sejam violentas quando vêm para cá. Porque as daqui são violentas aqui quando saem. Assim, eu não consigo ver eu acho que, na verdade, todas elas são extremamente parecidas. A diferença é que é o tamanho de cada uma, mas elas operam numa linha de raciocínio, numa cultura muito semelhante. Mas nisso eu concordo com você, Cássio. Nisso eu concordo que aqui tem torcedor, e não é só, no caso, a maior torcida, que no caso é a TUF do Fortaleza, e só a Ceará Amor. Várias outras, tem JGT do Fortaleza, enfim, tem várias outras que também são bem violentas. E aí, ao mesmo tempo, o que tem acontecido é que nos últimos anos isso diminuiu mais. De uma certa maneira, a torcida do Ceará e a torcida do Fortaleza, as principais, têm se caracterizado por encher o estádio, incentivar o torcedor, fazer muita festa, aí tem o mosaico e tudo mais, e isso, queira ou não, aproximou um pouco mais dos presidentes, de uma maneira geral. Por exemplo, havia muita crítica no ano passado de torcedores do Ceará, sem estar atrelado, por exemplo, a Ceará Amor, que a Ceará Amor passava muito pano para o Robson de Castro, né? Muito pano para o Robson de Castro. A torcida da TUF tinha uma relação direta com o Marcelo Paes, de boa parte do mosaico. O Marcelo Paes chegou a pagar parte para fazer... Sempre os supostos integrantes, tá? Tipo assim... São sempre os supostos integrantes que tem. Eu não conheço quem são as pessoas que são envolvidas, quem está fichado, quem não está, enfim. Só estou dizendo que tem uma relação de proximidade, em alguns momentos, dos presidentes com essas torcidas. Mas se é certo, se é errado, aí é uma coisa que nos últimos anos isso não tem acontecido. Acho que a última vez que teve foi até a final de 2015 do Campeonato Cearense, que foi uma batalha campal, né, dentro do gramado, depois do título do Fortaleza, foi aquela coisa bizarra. Mas de lá para cá diminuiu, mas ainda acontece. Toda vez que tem o Clássico Rei, os terminais daqui, sempre tem confusão, gente morta e tudo mais. Mas aí muita gente, né, que é basicamente de facção criminal mesmo. E aí é só estar travestido ali de Fortaleza, de Ceará, para geralmente ter uma briga por território.